Olá, bom dia. O tema de hoje é direito constitucional e tem um reflexo umbilical ao direito processual penal. E aqui eu quero falar sobre a prerrogativa de foro por exercício de função, falar sobre a súmula vinculante número 45, que é uma repetição da súmula da anterior, súmula 721 do STF. Essa súmula tem o seguinte teor: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja, a interpretação a ser dada a essa súmula, embora ela seja omissa, é que a competência fixada pela Constituição Federal não pode ser fixada de modo diverso pelas Constituições estaduais, pelo princípio da simetria, além da possibilidade aí, é claro que a Constituição Estadual tem a possibilidade, pelo poder constituinte derivado decorrente, fixar uma norma de acordo com a autonomia e a independência do Estado. Então, ela tem poder sim para fixar uma outra competência, como a do vice-prefeito, de um procurador de Estado, que caiu até em prova. Vou mencionar a questão aqui. É claro que, em relação à súmula propriamente dita, ela trata do tribunal do júri como um paradigma. O tribunal do júri ele tem os seguintes elementos, né? Ele ele processa e julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Essa extensão da conexão de outros crimes não dolosos contra a vida a essa competência do júri advém do Código de Processo Penal. A Constituição já não tem uma norma circunstanciada. Bem, e os princípios do júri é a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como dito, e dos conexos também, pelo Código de Processo Penal. Bem, para o entendimento dessa súmula é bom a gente visualizar também o teor da Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição ela fixa a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de promotores e julgamento de juízes de direito pela ordem escalonada, né, a ordem hierárquica de competências fixadas pela Constituição Federal. E também a competência para o julgamento dos prefeitos. Os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça, assim como juízes e promotores. É uma prerrogativa oriunda da função exercida. E, bom, cabe aqui salientar que a competência do júri também é fixada constitucionalmente no artigo 5º, inciso 38. E esses princípios já ditos são narrados na linha D desse mesmo inciso e artigo. Bem, então a permissão para o Estado legislar, fixando uma competência por prerrogativa de foro, ela se resume àquilo que não está dito na Constituição Federal. O júri está, e a competência para prefeitos, governadores, promotores, juízes também já está fixada na Constituição Federal. É bem possível para a Constituição Estadual fixar a competência para um vice-prefeito, para um procurador de Estado. E é o que caiu até em prova. Eu vou mencionar duas questões bem interessantes para a fixação do tema. Em determinado estado da federação, um juiz de direito estadual, um promotor de justiça e um procurador de estado, olha lá,
cometeram em momentos distintos crimes dolosos contra a vida. Em regra, tribunal do júri. Vamos lá, continuar na questão. Não há conexão entre esses crimes, ou seja, não haveria aí a atração do tribunal do júri pela conexão aduzida no Código de Processo Penal. Sabe-se que a Constituição do referido Estado prevê que crimes comuns praticados por autoridades sejam processados e julgados pelo respectivo Tribunal de Justiça. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, será do Tribunal do Júri a competência para processar e julgar somente o Procurador do Estado. Exatamente, somente o Procurador do Estado, porque não há competência fixada pela Constituição Federal. Então, o Tribunal do Júri vai julgar, sim, julgaria o Procurador de Estado por ausência de competência. Agora, a súmula não diz isso. Há um silêncio eloquente, quem sabe. E a Constituição Federal, sobre as competências de procurador e juiz, ela é categórica. Então, procurador e juiz são julgados pelo Tribunal de Justiça e o Procurador de Estado, por ausência de fixação de competência, pelo Tribunal do Júri, ratione materiae. A segunda questão é bem interessante e é bem tranquila. Quem entendeu a primeira, entende a segunda com facilidade. Caso um prefeito municipal venha a cometer um crime de homicídio no exercício de seu mandato, deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri do lugar do crime, tendo em vista que este último é o órgão competente para constitucionalmente para o julgamento. Não é. Competente para o julgamento de prefeito é o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça para o cometimento de crimes comuns e de responsabilidade. E essa competência ela é oriunda da Constituição Federal no artigo 29, inciso 10. Ele afasta a aplicação dessa súmula e afasta também a possibilidade de uma fixação de competência pelo Estado respectivo, onde fica circunscrito o município cuja Constituição estadual vincularia. Então, a Constituição Federal, como fixa anteriormente, ela deverá ser aplicada. É assim, é bem tranquilo de nós entendermos a questão do foro por prerrogativa de função, ratione matéria e por conta das competências já fixadas na Constituição Federal e o afastamento da súmula 45 com base nessas exceções. Um abraço.